A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, o pastor Robson Santos, uma vez mais passando por aqui para nós darmos continuidade à nossa revista da Escola Bíblica, nossa revista Fundamento Bíblico, e hoje falando sobre a lição de número 4, a lição de número 4 que vem nos falar sobre a carta aos Gálatas. Vamos dar início, então, à nossa aula de número 4. Vamos lá. Vamos falar sobre Gálatas, a suficiência de Cristo para a salvação. Texto áureo nosso se encontra lá na carta aos Gálatas, você pode estar abrindo aí, lá no capítulo 1 e o versículo de número 8, onde a palavra de Deus ela vem nos dizer assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciei outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja rejeitado, seja maldito, não venha ser aceito. Este é o significado dessa palavra anátema. Portanto, se nós mesmos, ou até um anjo do céu, anunciar outro evangelho, além do que aquele a qual Cristo deixou para nós, que venha a ser anátema, que venha a ser rejeitado. Paulo está falando conosco desta forma. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma breve oração ao nosso Deus Todo-Poderoso, que Deus venha abrir o nosso entendimento. Através dessa lição de número 4, ele venha se revelar a nós. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, neste momento de oração eu apresento nas tuas mãos a vida de todos os teus servos, ó Senhor da glória, que estão conosco, meu Pai, aqui para aprender da tua palavra. Fala conosco, meu Deus, se revela a nós de uma maneira extraordinária e maravilhosa, e que nós venhamos a crescer tanto na graça quanto no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos lá? Lição aplicada. Esta carta, a carta aos Gálatas, mostra o empenho do apóstolo em defender o evangelho, que ele mesmo ali na ocasião, já havia pregado aos irmãos, estava pregando aos irmãos da Galácia, ali na Ásia Menor. Durante ali a sua primeira das 3 viagens missionárias. Ali, Paulo ele estava sendo questionado, irmãos, por um grupo de cristãos judeus legalistas, ou seja, judeus que eram cumpridores extremos da lei, entre aspas. Esse grupo aí, eles aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, só que eles estavam distorcendo a palavra de Deus. Eles estavam distorcendo o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ali eles estavam colocando em questão a questão assim da salvação, que a salvação não poderia ser dada somente pela fé em Cristo, somente por crer que Cristo é o Salvador, mas também essa salvação estava condicionada ao cumprimento das obras da lei, como, por exemplo, circuncisão, a guarda do sábado, o jejum religioso, a dieta religiosa dos judeus, as comidas, as festas cerimoniais. Nós sabemos que, ao todo, são aí cerca de 613 leis orais que aquele povo tinha. E assim, esses judeus estavam disseminando que era necessário estar debaixo desta lei, estar debaixo aí dessas normas, para que então a salvação viesse a ser adquirida, alcançada. E isso Paulo ali estava combatendo. Nós vemos, meus irmãos, aqui, na meditação diária, um texto, a qual você vai ler por dia. Por exemplo, hoje, o domingo, Gálatas 2,16. Vamos ler lá em Gálatas 2,16.
a palavra do Senhor Jesus para a nossa meditação, livro de Gálatas. Abre lá sua Bíblia Sagrada no livro de Gálatas. Livro de Gálatas que fica logo aí depois, né, de 2 Coríntios. Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Fica claro aqui, nesta passagem para a nossa meditação, a questão a qual Paulo estava ali combatendo a esses judeus legalistas, tá? A salvação somente por meio de Cristo não está condicionada a obras. É claro que a obra vai lhe acompanhar, mas a salvação não está condicionada a obras. Nós temos, meus irmãos, por objetivos desta lição, entender que a justificação ocorre exclusivamente pela fé, compreender que a salvação é exclusiva para quem crer no Filho unigênito de Deus e reconhecer que temos a liberdade para viver em Cristo por meio do Espírito Santo de Deus, ok? Você sabia, uma curiosidade aqui, que quando o apóstolo ele escreveu essa carta aos Gálatas, ele não estava escrevendo unicamente para uma igreja, mas sim para 4 igrejas diferentes, né? Para lugares diferentes. Na sua primeira viagem missionária, Paulo ali havia fundado 4 igrejas nas províncias romanas da Galácia, a saber, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Todavia, essa carta aí, ela circulou tanto para o sul quanto para o norte. Das províncias romanas ali da Galácia, da Ásia Menor. Né? Essa carta aí, ela se dissipou por vários lugares ali da Galácia, né? Vários lugares da Ásia Menor. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe que diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho, né, ou transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciei outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Esse é o nosso texto, o nosso texto embasado, a qual nós vamos estar aqui discorrendo algumas características que estão sendo aí abordadas nesta carta. Para darmos aqui a introdução, meus irmãos, essa carta aí ela foi escrita entre 48 e 49 depois de Cristo, na primeira viagem missionária de Paulo, antes do concílio de Jerusalém. Então, por meados aí do ano 48 a 49 depois de Cristo, essa carta foi redigida. E foi redigida essa carta aí, Paulo redigiu ela de próprio punho, né? Não foi como, por exemplo, a carta de Romanos, que Paulo foi ali ditando e Tércio foi escrevendo. Não. Essa carta, Paulo escreve ela de próprio punho, ali naquele local
falsos ensinamentos estavam ali desestabilizando a fé daqueles irmãos, né? E muitos ali já estavam questionando a autoridade de Paulo, porque Paulo foi lá, pregou algo e ali estavam distorcendo aquilo que Paulo havia pregado. Estavam persuadindo ali a mente daqueles irmãos, alguns líderes, né? Esses judeus legalistas estavam ali disseminando aí, eu posso dizer assim, o seu veneno em meio ali àquela igreja. E, portanto, assim, para não deixar nenhuma dúvida, Paulo, meus irmãos, ele escreve essa carta de próprio punho, tá? De próprio punho para aqueles irmãos. Olha o que está escrito lá em Gálatas 6:11. Se você quiser acompanhar comigo aí na sua Bíblia, Gálatas 6:11 diz: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Olha só. Vede por que com grandes letras vos escrevi de mim mesmo. Por minha mão eu escrevi. Aqui, eu estou escrevendo para vocês, né? Ficando claro ali. Essa carta sendo ali trazida da parte de Paulo para aqueles irmãos, né? De uma forma muito pessoal, ele escreve ali de próprio punho, é claro, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Muitos meus irmãos gentios da época, eles não estavam entendendo, eles não entendiam a liberdade do evangelho, não estavam ali conseguindo assimilar o que queria dizer essa liberdade. Eles acreditavam que essa liberdade aí era uma autorização para eles viverem em dissoluta, enfim, sem disciplina, viver dissolutamente, fazendo aquilo que lhe agradasse, né, vivendo de uma forma desordenada. Uma liberdade a qual assim daria a eles o direito de fazer muita coisa a qual o Senhor ele não compactua. Isso estava acontecendo. E então nessa carta Paulo adverte eles ali, considerando então as igrejas, a condição, a situação ali das igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo orienta eles a não trocar a verdadeira liberdade do evangelho pela escravidão da lei. Né? É um quesito muito importante desta carta aqui, Paulo mostrar para eles ali que a liberdade de Cristo é muito assim melhor do que aquela escravidão da lei que estavam ali implantando ali em meio ao evangelho que estava sendo pregado, né? O Paulo pregava o verdadeiro evangelho sem distorção e eles vinham distorcendo, colocando ali obras da lei em meio ao evangelho de que Paulo havia ali pregado. E sendo dessa forma, Paulo ali, ele está nessa carta orientando os irmãos desta maneira. Um pouquinho antes aqui nós lemos, voltando aqui na questão da liberdade, Paulo também, ele está aqui preocupado com essa questão da assimilação dessa liberdade. Essa liberdade do Evangelho de Cristo significa o quê? Que nós hoje não estamos mais debaixo do peso da lei, estamos livres, mas não livres para praticar o mal, para praticar o pecado, para praticar aquilo a qual desagrada a Deus. Né? Nós sabemos que todo pensamento que invade a mente do homem seduz ele à prática do erro, do mal, do pecado. Né, pensamentos ruins, todo pensamento que não é proveniente de Deus, quando invade essa mente, seduz o homem a fazer o quê? Aquilo que é errôneo aos olhos de Deus. Então Paulo ele vem aqui orientar esses irmãos para que eles venham tomar cuidado. Não é bem assim essa liberdade a qual ali o Evangelho nos dá. Não é? Essa liberdade a qual o Evangelho nos dá é a libertação do jugo da lei. E então o direito da salvação, né, a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nós temos aqui alguns temas abordados nesta carta, sendo essa carta aqui dividida em 6 temas. O primeiro, a defesa do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ali, ele estava defendendo o evangelho do Senhor, defendendo ali o seu apostolado, aquilo que ele havia pregado.
tá lá no capítulo 1 e 2, né? Essa defesa do apóstolo. Lá no capítulo 3 fala sobre a justificação pela fé em Cristo, né? Ou seja, não somos justificados por obras, mas por Cristo. Já no capítulo 4 está falando ali sobre o evangelho que nos isenta da lei, não estamos debaixo desse peso da lei mais. Já no capítulo 4 também nós ainda vemos a questão ali dos dois concertos, né, com relação a Sara e Agar. Eu vou falar sobre esses dois concertos com os irmãos aqui, à parte, num link que eu vou disponibilizar para os irmãos, tá bom? E também aqui o capítulo 5 desta carta aos Gálatas vem nos falar sobre a liberdade cristã, né? Essa liberdade, a qual os cristãos ali estavam confusos a respeito dessa liberdade, achando que essa liberdade aí, né, aqueles irmãos cristãos gentios, eles estavam achando que essa liberdade aí dava direito a eles a fazer aí coisas que o Senhor desagrada, que é pecado aos olhos de Deus. E não é bem isso. Então aí no capítulo 5, nós vamos ali, né, discorrer esse capítulo 5 ali, e vamos nos deparar ali com ensinamentos a respeito dessa liberdade. Justamente nesse capítulo 5, nós vemos ali Paulo falando do fruto do Espírito e das obras da carne. Também no capítulo 6, nós vemos a vitória sobre o pecado. O homem pode vencer o pecado. Fica assim dividida esta carta. E os irmãos podem fazer uma leitura, um estudo minucioso no decorrer desta semana. Faça um estudo dessa carta. Pegue aí. Nós estamos num tempo a qual você pode muito bem aí pegar aí uma hora, 2 horas do seu dia e se dedicar à leitura da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Então essa semana se dedique ao estudo da carta aos Gálatas. E eu tenho certeza que vai ser de muito proveito para a sua vida. Vamos lá, então? Tópico 2. Quais que eram ali os problemas encontrados ali na igreja da Galácia? Eram vários, como nós já falamos aqui de alguns. Falsos mestres estavam ali pregando um outro evangelho, não é? Estavam ali disseminando ali um ensinamento errôneo em meio aos cristãos. Esses eram semelhantes a alguns da parte de Tiago, que haviam aparecido em Antioquia e tinham persuadido ali tanto Barnabé quanto também a Pedro. Olha só, Pedro andou com o Senhor Jesus. Estavam persuadindo eles a se afastarem da mesa da comunhão, né, daqueles discípulos que eram gentios, ou seja, estavam ali persuadindo eles de uma tal maneira que Pedro já estava ali deixando aqueles irmãos gentios e estava ali se retirando com os irmãos judeus e deixando eles de lado, fazendo acepção. Paulo ali chega e corrige a Pedro. Pedro, não pode se fazer isso. Pedro, não pode se fazer acepção. O Senhor Jesus não faz acepção. E cabe para nós também esse ensinamento, muito cuidado com a acepção. Não vamos fazer acepção não, meus irmãos. Não vamos fazer acepção, porque nós todos somos iguais uns aos outros e o Senhor Jesus nos ama incondicionalmente, não faz acepção de ninguém. Vamos ser exemplos do Senhor Jesus. Os judaizantes, continuando aqui, eles pregavam o legalismo. E ensinavam os cristãos gentios que apenas a fé em Jesus Cristo não era suficiente para que eles viessem a alcançar a salvação. Para eles era necessário realizar as obras da lei também. Esses judaizantes aí, eles pregavam esse legalismo então, ou seja, não era simplesmente suficiente você crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitar Ele como seu Salvador. Não era assim suficiente para que você viesse a alcançar a salvação. Você tinha que estar debaixo das obras da lei. Você tinha que estar vivendo as obras da lei para que a salvação viesse a acontecer. E nós sabemos, meus irmãos, que a lei, ela
Hoje nós não estamos mais debaixo dela. E sabemos nós que o cristão que tem o Espírito Santo de Deus, que aceitou o Senhor Jesus Cristo, que está sendo transformado por Jesus Cristo, ele não anda em pecado. Mesmo não estando debaixo da lei, ele não vai andar em pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que vai dirigir ele, é que vai guiar ele, é que vai dar a vitória para ele ali em meio a este mundo de tantas dificuldades. Né? Esse mundo a qual aí o pecado ele está à tona. O cristão que tem o Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus vivo na sua vida, ele se desvia do mal. Alguns cristãos gentios ainda não tinham entendido ali essa mudança, essa transição da lei para a fé. Eles precisavam entender a justificação do pecado através de Cristo Jesus. E essa justificação os convertia de escravos da lei e do pecado a filhos de Deus. Pela fé, descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por este motivo, o apóstolo Paulo os advertiu dizendo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Olha só as palavras de Paulo. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. E não nos tornei, não volte a vos colocar, então, debaixo de um jugo de servidão. Não estamos mais debaixo do jugo da servidão. Paulo explicava isso ali para eles. E o tópico de número 3 vem nos falar sobre as orientações e conselhos do apóstolo. Né? Ali já no primeiro capítulo de Gálatas, nós vemos ali o apóstolo defendendo a sua autoridade e ensinando no versículo 9. Ele repete aquilo que já havia dito lá aos irmãos da Galácia. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja o quê? Seja anátema, seja maldito, seja rejeitado. Não aceite outro evangelho, a qual não seja o verdadeiro evangelho de Cristo. Nos versículos seguintes, Paulo afirma que o evangelho no qual ele anunciou não recebera ou aprendera de homem algum, mas lhe foi concedido através da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, concedido através da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante. Paulo está dizendo aqui que aquilo que ele havia anunciado não partia dele, do homem Paulo, mas sim do próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus é quem estava trazendo ali aquele ensinamento. E não era homem, né? Não era homem. Ele não tinha recebido de homem para transmitir, mas do próprio Deus Todo-Poderoso, através da divina revelação do Espírito Santo de Deus. Que bênção de Deus, não é? Paulo defende o seu apostolado e ensinamentos com toda a sabedoria que lhe foi dada por Jesus. E no capítulo 3, nós vemos Paulo falando sobre a fé de Abraão e sobre a maldição da lei. Olha só. No capítulo 4, Paulo faz uma alegoria entre Sara e Agar. Nós vamos, como eu já disse, falar um pouquinho desse concerto. Eu vou trazer um estudo para os irmãos desse concerto, tá? Vou disponibilizar aqui para os irmãos entender melhor. Simbolizando aí, então, os dois concertos e provando, segundo as Escrituras Sagradas, que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Ok? Vamos ler aqui, ó. Eu estou sendo um pouco breve para que o estudo não venha ser longo, mas vamos ler aqui esse versículo da palavra de Deus, Gálatas, esse capítulo 3 e também aí o versículo de número 6 até o 9, que diz assim a palavra de Deus. É o caso de
Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, e tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha só. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Esses judeus legalistas aí, eles eram assim hipócritas, porque nem eles seguiam completamente a lei. Eles não conseguiam aquelas 613 leis. Era impossível, meus irmãos. Então nós vemos uma certa hipocrisia nessa questão aí. Né? Acabam se colocando debaixo de maldição. E Cristo veio para dar um basta nisso. Né? Cristo veio para dar um chega para lá nisso. No capítulo 5, nós vemos o apóstolo Paulo que diz que as obras da lei por nada se aproveitam e que somos chamados para viver a liberdade em Cristo Jesus, para servir uns aos outros com amor e levar as cargas uns dos outros para assim cumprir a lei de Cristo. Ou seja, para que você venha cumprir a lei de Cristo, viver o querer de Cristo, evidencie o amor para com o seu próximo. Se necessário, leve a carga dele, tenha empatia por ele, pelo seu irmão. Se você pode ajudar, estenda as tuas mãos. Não encolha as tuas mãos, não, porque se você fizer isso, você vai estar pecando. Esse é o pecado por omissão, quando você pode fazer e não faz, e esse pecado também te impede de entrar no céu. Tem muito cristão que está vivendo aí omissão na sua vida. Muito cristão que agora está debaixo desse pecado. Cuidado, cuidado. Você está achando que você é um cristão salvo? Você vai se surpreender lá na frente. Não sou eu que estou te julgando, não. É a própria palavra de Deus que está te julgando. Vamos lá? A lei da semeadura foi a última orientação que é do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. E lá no capítulo 6, Paulo instruiu os irmãos a semearem no Espírito para assim ceifarem na vida eterna. É muito importante, meus irmãos, nós buscarmos aquilo que é do céu, né? Ou seja, nos dedicarmos aqui a fazer o querer de Deus, a vontade de Deus, semear na face dessa terra, na obra de Deus, o glória a Deus que você dá, o seu zelo pela obra de Deus, a sua disposição em pregar o evangelho do Senhor Jesus, a sua disposição em estar ajudando a obra de Deus também financeiramente, você vai estar aí cultivando para a vida eterna. Tudo aquilo que você fizer agora, lá na frente, vai voltar para a sua vida superfaturado e essa recompensa vai vir de Deus, o Todo-Poderoso. Eu aqui deixei para falar aqui por último, também desse antiversículo aqui, Paulo ali, ele adverte os cristãos a respeito da luta da carne contra o espírito. Né? Ele fala ali sobre a importância de viver e andar no Espírito, se abstendo das obras da carne e as evidências do fruto do Espírito. Desta forma, o cristão livrará sua carne das paixões e também dos desejos, fortalecendo assim o seu espírito e vivendo conforme a palavra de Deus. A carne, meus irmãos, é um ser que nunca há de se converter. Sempre você vai ter que estar lutando contra a carne. O espírito sim é que se converte, é convertido, mas a carne não. A carne não. A sua alma sim, você forja o caráter dela, você faz o caráter dela, é isso que vai te levar para o céu. Mas a carne não. A carne é um ser que se você der um minuto de bobeira, você pode aí cair em uma grande condenação por causa da carne. Então nós devemos, meus irmãos, não vou usar o termo matar a carne como muitos utilizam. Não se mata a carne. Se você matar a sua carne, você vai descer à sepultura. Mas sim neutralizar os seus desejos carnais. E como que você faz isso? Orando, jejuando, buscando a face de Deus. Isso que Paulo estava ali explicando para os irmãos.
Dessa forma, você neutraliza os seus desejos carnais. E aquele pensamento do mal que invade a sua mente, te seduz à prática do mal, que é a tentação, ele não vai surtir efeito. E você não vai dar luz ao pecado, que é tudo aquilo que você pratica contrário à vontade de Deus. Toda ação que você faz contrária à vontade de Deus é pecado. Se você viver em espírito, buscar aquilo que é do céu, orar, jejuar, ler a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus é muito importante. Você não vai ser persuadido pelos seus desejos carnais. Como diz aqui no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, não tem aí na apostila, mas eu quero ler com os meus irmãos, Gálatas 5, lá a partir do versículo de número 16, diz assim, ó: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Assim não irá fazer a vontade da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se uns aos outros, um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha só. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todos esses que estão enquadrados nestas questões aqui discorridas acima, né, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aquele que vive em idolatria não vai herdar o reino de Deus. Feitiçaria, inimizade, porfia, prostituição, impureza, né, dissensões, bebedices, glutonarias, emulações, prostituição, não vai herdar o reino de Deus, não. Mas olha só, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se vivemos no Espírito, se é que realmente vivemos no Espírito, também andemos em Espírito. E como que nós fazemos isso? Como que nós adquirimos o fruto do Espírito na nossa vida? Primeiramente, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e cultivando a presença do Espírito na sua vida, em oração, em jejum, em meditação da palavra de Deus na nossa vida. Isso posso dizer assim, é indispensável, né? É indispensável na nossa vida, esse cultivo, né? E que sempre assim o fogo do Espírito vem estar aceso na nossa vida, né? Que bênção de Deus. Para encerrarmos aqui, aplicando esse ensinamento na nossa igreja, né, na igreja atual, tudo isso que aconteceu ali na igreja da Galácia, infelizmente está acontecendo. Acontece em várias igrejas nos dias de hoje, nos dias atuais. Algumas pessoas põem nos ombros das outras uma religiosidade extrema. Muitos que estão vivendo no religiosismo se acostumaram a ir à igreja, vão à igreja todos os dias, sentam na mesma cadeira, mas não estão salvos, porque não estão ali voltados realmente a Deus. Simplesmente se acostumaram a tal prática. Muitas pessoas que nos dias de hoje não conseguem mais prestar um culto racional a Deus, porque estão longe de Deus, mas estão dentro da igreja. Muitas pessoas, meus irmãos, que nos dias de hoje estão aí vivendo o engano, porque não meditam na palavra de Deus, porque não oram, porque não buscam a face de Deus, porque não buscam o discernimento de Deus. Muitas são essas pessoas, né? E, infelizmente,
Nós vemos que num culto de ensinamento hoje, pouquíssimas pessoas elas comparecem. Nós vemos que um link desse de ensinamento, poucas pessoas dão crédito. Poucas pessoas abrem este link para crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o próprio inimigo tem feito isso, dificultando, tirando o interesse, para que não venham aprender. Porque o diabo sabe que se você for um cristão que tem entendimento da palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, você não vai ser enganado. Você não vai ser como alguns que estavam aí, por exemplo, acreditando agora nesses 3 dias de escuridão, porque uma tal pessoa revelou. Eu digo tal pessoa, porque essa revelação não veio de Deus. E assim muitos e muitos falsos profetas que estão disseminando erros, heresias, mentiras, para adquirir ganhos próprios para si, levam o evangelho da forma que acham que devem levar, falsos profetas. E a parte que cabe a eles é lago de fogo e enxofre. E se você que está no engano não correr e aí fizer um concerto com Deus, você também vai para lá. Então você tem que tomar muito cuidado. Busque o discernimento. Não fique apegado aí a revelação, 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 revelação e profecia, 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 profecia. Cuidado com isso. Deus se revela a ti todos os dias através dessa palavra. A revelação existe, a profecia existe. Sendo ela assim verdadeira, ela vai se cumprir na sua vida. Busque o discernimento, cuidado, muito cuidado com o que estão disseminando nos dias de hoje, né? Olha só, pessoas ensinam que se elas não seguirem essa religiosidade, não vão alcançar a salvação. A salvação não vem por obras. Não depende de você comprar um caroço de feijão. Não depende de você comprar uma rosa. Não depende de você comprar um lenço e levar para sua casa, simbolizando ali talvez salvação dentro da sua casa. Proteção dentro da sua casa também, eu levo por este lado também. Cuidado com esse religiosismo aí. Muito cuidado com isso, né? As bênçãos de Deus não são vendidas. Cuidado. A salvação, ela vem por meio de Cristo. E nós alcançamos por fé. E obediência, é claro, ao seu evangelho. Assim os judaizantes faziam, os irmãos gauleses ensinavam que a fé e a graça de Cristo não eram suficientes para salvar o pecador, né? Eles estavam ali, como nós já discorremos atrás, disseminando aí então essa heresia. E nós sabemos que somente por Cristo há salvação. Eles acreditavam que era necessário seguir uma lista de exigências para alcançar a salvação. Atualmente, muitas pessoas fazem obras de caridade acreditando que através delas serão salvas. Contudo, devemos fazê-las porque amamos o próximo e não como garantia de salvação. Né? A sua caridade, a sua ajuda, não vai assim comprar a sua salvação. Você ajuda porque você ama. E isso faz parte do fruto do Espírito que está na sua vida. Mas não vai comprar a salvação de maneira alguma. Você não alcança a sua salvação por meio de boas obras. Contudo, devemos fazê-las porque nós amamos o nosso próximo. A Bíblia diz: quem não crê no Filho unigênito de Deus e não tem fé que a salvação só virá por meio dele, está o quê? Condenado. A Bíblia é clara em dizer. Desta forma, o salvo compreende que as boas obras o acompanham, porque o salvo entende que essas obras são necessárias para agradar o seu coração sedento de amor. Né? As boas obras, elas vão acompanhar, meus irmãos, o cristão. Isso aí vai fluir naturalmente, essas boas obras. E lá na frente você vai ser recompensado por elas. Vamos lá? Conclusão, para a gente encerrar. Nessa lição, nós aprendemos sobre a servidão, a liberdade e também a salvação que há em Cristo Jesus. Após estudarmos a carta de Paulo aos Gálatas, reconhecemos que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus.
Não há nenhuma obra ou sacrifício humano que sejam capazes de nos garantir a salvação, ok? Fica claro assim, então? Salvação só por Cristo, não por obras, não por religiosismo. Sobre salvação, a Bíblia responde a antiga pergunta que ainda hoje permanece no meio cristão. Muitos perguntam: o que eu preciso para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso é o que você deve fazer. Creia, obedeça, siga ele, seja imitador dele e seja salvo você. E através de você, pelo seu exemplo, toda a tua casa vai se render aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê bons exemplos, seja um cristão verdadeiro. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, cada dia mais. E essa foi a lição de hoje. Um pouquinho rápida, mas eu creio que ficou também objetiva para os irmãos. Deixo aqui essas perguntas para os irmãos responderem, os irmãos vão responder e na próxima aula nós vamos corrigi-las. Primeiro, na lição aplicada, aprendemos que os cristãos judeus legalistas queriam impor aos cristãos gentios que seguissem as obras da lei a fim de serem salvos. Quais foram aí as 3 imposições feitas aos cristãos gentios? Nós vimos lá no comecinho, né? Você vai voltar lá e vai procurar e vai responder. 2. Aprendemos que o apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária, fundou 4 igrejas nas províncias romanas da Galácia. Quais foram essas igrejas? 3. Entre os temas estudados, quais foram os temas mais desenvolvidos nessa lição? O que nós mais falamos nessa lição? 4. Qual foi a última orientação do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia? Você vai procurar e vai responder. Qual que foi a última orientação? Não é? Nós falamos isso. 5. Estudamos que o apóstolo Paulo usou 2 personagens do Antigo Testamento para fazer uma alegoria dos 2 concertos, simbolizando a escrava e a livre. Quais os nomes destas personagens? Eu vou falar sobre esses 2 concertos no link logo aqui abaixo, encerrando aqui esta lição. Então deixo aqui para os irmãos essas perguntas e eu deixo uma sugestão. Faça a leitura da carta aos Gálatas e responda essas perguntas. Que assim você vai conseguir fazer um estudo da carta de Gálatas um pouco mais minucioso. E o que você conseguir tirar de mais informação importante, você pode tirar e guardar para você. Porque tem muita coisa boa aqui nessa carta aos Gálatas, né? Ou seja, tudo é bom na palavra de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, venha estar aí sempre na vida dos nossos irmãos. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.